Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. E para você o nosso grande abraço, desejo de muita proteção divina, muita paz, saúde, felicidades, tudo de bom para você neste início de final de semana. Pois é, já estamos, acreditem, já estamos chegando ao final do mês de janeiro. Hoje é sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2025. Primeiro mês do ano passou voando, fim das férias também, né? Enfim, depois vem o carnaval e a gente sabe que o ano também vai começar só depois do carnaval. Mas a gente vai tocando aqui sempre destacando as principais informações para você. Um grande abraço e mais uma vez obrigado por nos acompanhar nas redes sociais, nos nossos perfis no Facebook. Também no Facebook temos a página do Cubo Notícias, temos também o nosso Instagram, o nosso canal do YouTube, a Rede X, antigo Twitter e o principal que é o nosso site, o site do Cubo Notícias. Gente, eu vou agilizar aqui porque hoje nós temos muitas informações, principalmente aqui da nossa cidade de Porangaba, e a gente já começa com você e para você, destacando a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa cidade e também nos municípios vizinhos. Pois bem, gente, estamos vivendo aí na nossa região alguns dias preocupantes, porque muitas cidades da região enfrentaram nos últimos dias fortes pancadas de chuva, temporais, acompanhados aí de rajadas de vento. Tivemos também granizo em algumas cidades. Anteontem, Guareí sofreu com fortes rajadas de vento, destelhamentos de casa, alguns pontos com quedas de árvore. Ontem, no começo da tarde, foi a vez da cidade de Botucatu, inclusive nós vamos mostrar um pouco aqui sobre o que aconteceu em Botucatu. E tem previsão de temporal para a nossa região para os próximos dias, que pode inclusive atingir a cidade de Porangaba. Vamos ver aí na tela. Neste sábado, sol com algumas nuvens e chuva passageira. São as pancadas de chuvas isoladas e rápidas, mas que podem vir com forte ou moderada intensidade. À noite, no sábado, muitas nuvens, mas não deve chover. Vai fazer calor, máxima de 29 graus, à noite também fica abafado com mínima de 20. Domingo, sol na parte da manhã, só que aumenta o volume de nuvens ainda no final da manhã e as pancadas de chuva devem ocorrer já no final da manhã e à tarde. Teremos no domingo uma noite chuvosa, segundo a previsão da Clima Tempo. E vai fazer um calor, mas não tanto, né? Teremos uma massa de ar quente se afastando, teremos um calor, mas não tão forte no domingo, com máxima de 27, mas à noite fica abafado, com mínima de 21 graus. Segunda-feira o bicho pega, viu? Porque a previsão do tempo para segunda é de tempo severo, com chuva forte e trovoada já de manhã, à tarde e à noite. Então, segunda-feira muito chuvosa. A possibilidade de chuva é de 92%. Nós temos um volume aí bem considerável esperado para o começo dessa semana, já segunda-feira, com chuva forte, tempo severo. Máxima de 27 graus, mínima de 20. Terça-feira também. Tempo muito nublado, bem fechado o dia inteiro, com chuva de manhã, temporal à tarde e à noite, gente. Previsão de temporal à tarde e à noite, terça-feira. Esperamos que essa previsão não se concretize, né? A previsão de temporal nunca é bom. Vai fazer calor na terça, mas também não tão exagerado, de 27 graus de máxima, mínima de 20. Gente, nós temos então chance de temporal para os próximos dias aqui na região, conforme também alerta da Defesa Civil para o estado de São Paulo, condição de tempo que se mantém instável devido à presença de ar quente e úmido, que está favorecendo essa formação de muita nebulosidade e de pancadas de chuva com forte intensidade. Na região tem previsão de tempo para o fim de semana, com sol na parte da manhã, né? Principalmente ali no começo da manhã, mas já
no final da manhã e começo da tarde, o aumento das nuvens e as pancadas de chuva. E tem possibilidade de novos temporais para os próximos dias. A temperatura máxima na região pode passar em algumas localidades dos 30 graus, ou seja, vai fazer calor e essa condição aí potencializa bastante os temporais de verão que são típicos nessa época do ano. Bom, gente, daqui a pouco a gente fala então sobre os estragos causados pelas chuvas na cidade de Botucatu. Vamos com outras notícias aqui. Nós tivemos aqui no interior de São Paulo vários fatos muito tristes. A gente começa com esse que deixou a nossa região muito comovida, principalmente as cidades de Torre de Pedra e Guareí. Dado este acidente, a gente vê esse caminhão tombado. 3 homens morreram nesse acidente grave na manhã de quarta-feira, dia 22, em Itapecerica da Serra. Caminhão em que estavam essas 3 pessoas, um motorista e 2 ajudantes, né? Esse caminhão estava transportando ração para animal. Ele entrou numa área de mata fechada, capotou na estrada João Rodrigues de Moraes, na altura do número 100, lá no bairro Lagoa, em Itapecerica. E as vítimas ficaram presas nas ferragens, até porque a gente vê nas imagens aí, o caminhão tombou sobre elas, a cabine, né, ficou em cima das vítimas, em cima das pessoas. Os bombeiros enfrentaram muita dificuldade no resgate por causa da localização, uma área de mata. Além disso, foi necessário conter o caminhão para evitar que ele caísse numa ribanceira próxima ao local do capotamento. Apesar disso, o socorro chegou rapidamente. A Polícia Civil realizou perícia com o objetivo de identificar as causas do acidente e uma das hipóteses é perda de controle da direção, possivelmente associada ao desconhecimento do motorista sobre a estrada. No trecho onde aconteceu o acidente, há uma placa que proíbe o tráfego de caminhões, além de um radar de velocidade. O caminhão foi removido do local pela Secretaria de Trânsito de Itapecerica da Serra. Os 3 ocupantes do veículo, Fabiano e Eric, eram moradores da cidade de Torre de Pedra. Já o Felipe era residente da cidade de Guareí. Esse acidente causou comoção aqui nas cidades de Torre de Pedra e Guareí, justamente porque os 3 estavam a trabalho, estavam fazendo transporte de silo para a cidade de Itapecerica da Serra. Eles fazem a produção aqui e levam para outras cidades. E, infelizmente, perderam a vida, né? Saíram de casa para trabalhar e não voltaram. Fica aí as nossas condolências aos amigos e aos familiares do Fabiano, do Eric e do Felipe. Um crime bárbaro na cidade de Mairinque, aqui na região de Sorocaba. Uma mulher foi presa suspeita de matar o companheiro a facadas após uma discussão lá do bairro Vila Sorocabana, em Mairinque. Foi na madrugada de ontem e, segundo a Polícia Militar, a mulher estava discutindo com o companheiro, o Fernando Felipe Vieira, quando, de acordo com ela mesma confessou, ela disse que foi agredida. Ela também disse que, depois da agressão, ela pegou uma faca e esfaqueou a vítima. Uma equipe do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionada, mas o Fernando não resistiu aos ferimentos, morreu já no local. Ainda conforme a PM, a faca foi apreendida, a mulher foi presa, foi levada para a delegacia do município, caso que está sendo investigado como homicídio e lesão corporal. Será que ela vai... Porque quando o homem comete crime contra a mulher, acertadamente a lei pune com mais rigor. Mas tem que punir ela também com o mesmo rigor, né? Afinal de contas, a lei deve ser igual para todos, né? Tem o agravante do feminicídio e tal, mas nesse caso também foi um crime passional, né? Então, acho que a lei deveria ter o mesmo rigor, porque se bobear, se ela tiver um filho menor de 12 anos, né, muitas vezes ela recebe o benefício de responder
em regime aberto condicional, né? Em regime de liberdade condicional por causa da criança menor de 12 anos. Aí também não dá, né? Que merda, hein? Quem comete crime tem que ficar preso. Bom, gente, esse fato aconteceu aqui pertinho da gente, na praça de pedágio entre Porangaba e Quadra. Foi ontem à noite que aconteceu este fato muito triste, uma ocorrência grave que foi registrada na praça de pedágio, aqui no quilômetro 158 mais 300 da Castelo Branco, sentido oeste, ou seja, sentido interior, né? Sentido interior. Foi aqui na praça de pedágio em Quadra, segundo as informações da concessionária SP Vias, que administra o trecho, dadas à Artesp, uma passageira de um automóvel Fiat Uno sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto estava transitando pelo local. O pedido de socorro foi feito por uma colaboradora da concessionária que acionou a equipe de resgate. Ao chegar ao local, o veículo de apoio ao resgate 2012 constatou a situação da vítima, que foi imediatamente conduzida ao pronto-socorro mais próximo. Aqui não diz especificamente, mas a Artesp não deu essa informação, mas creio que veio para o pronto-socorro aqui de Porangaba, porque é o mais próximo. Apesar dos esforços das equipes de resgate e dos profissionais médicos, a passageira não resistiu, veio a óbito. As condições climáticas, no momento do incidente, estavam boas, com tempo bom, não houve interdição da via ou impacto no tráfego, conforme relatado pela SP Vias. A identidade da mulher não foi divulgada. As autoridades e a concessionária reforçam o compromisso de prestar suporte imediato aos usuários da rodovia. Bom, gente, voltando a falar de tempo, a gente recebeu muitas imagens, e também algumas delas publicadas nas redes sociais, dos estragos causados pelo temporal de ontem na cidade de Botucatu. Botucatu, mais uma vez, atingido por um forte temporal que causou estragos. Vamos colocar algumas das imagens que nós recebemos, porque se a gente for colocar todas, a gente fica até 2, 3 horas aqui mostrando só imagens. Então a Defesa Civil de Botucatu informou que ontem à tarde registrou cerca de 30 chamados devido ao temporal que atingiu a cidade. A gente vai ver imagens aí já já. Até a loja da Havan foi gravemente afetada com as fortes chuvas, os ventos fortes e as rajadas de vento acompanhadas do granizo quebraram ali parte da fachada de vidro da loja da Havan, né? Foram 27 chamados para quedas de árvore, além de casos que não foram demandados de auxílio da Defesa Civil. Foi acionado também um plano de emergência por meio do gabinete de crise lá de Botucatu. As ações estão sendo coordenadas ainda hoje, executadas por ordem de emergência. Não há registros de vítimas, graças a Deus. As equipes da prefeitura estão trabalhando ainda em conjunto com o Corpo de Bombeiros, com a CPFL, porque teve muito local que ficou com redes elétricas rompidas e também teve obstrução de algumas vias. A Defesa Civil está orientando a população para evitar se aproximar de árvores caídas ou fios na via pública. Então, você tem que aguardar a chegada do profissional treinado, porque tinha gente, inclusive, a gente viu algumas imagens, bom, eu esqueci de pegar essas imagens, mas agora deixo para lá. Teve gente, inclusive, tentando remover cabo elétrico da calçada com cabo de vassoura lá em Botucatu. Aí não dá, né, gente? Aí vocês estão forçando a amizade, né? Pegar cabo de rede elétrica com cabo de vassoura, vocês estão querendo, né? Chama a Defesa Civil 199, relate a situação. A tarde de quinta-feira trouxe essa forte tempestade com granizo que atingiu diversas regiões de Botucatu, gerou bastante apreensão entre os moradores, chuva intensa que causou alagamentos em várias ruas da cidade, dificultou a circulação de veículos e de pedestres. Além dos transtornos com os alagamentos, a tempestade também provocou quedas de árvores, de fios, deixou muitas áreas sem luz, a falta de internet. Aí é o problema, hein? Falta de internet que está afetando também a comunicação em diversos bairros, inclusive muitos portais de notícia lá de Botucatu hoje estão sem poder operar porque estão sem internet. Está prejudicando o acesso à informação e é um momento de emergência, né?
E ficar sem informação no momento de emergência é complicado. Agora, também culpa da prefeitura de Botucatu, né, que tem que realizar a poda dessas árvores, né? Aí compete a prefeitura. É a mesma coisa que lá em São Paulo. O prefeito lá de São Paulo não poda as árvores. Daí a árvore cai em cima da fiação, que é culpar só a concessionária de energia elétrica. Cada um tem que fazer a sua parte, mas o problema é que nenhum dos dois fazem as suas partes, né? Bom, semáforos de grande parte da cidade também ficaram desligados e essas são algumas imagens que você está acompanhando aí dos estragos causados pelas fortes chuvas no começo da tarde de ontem em Botucatu. Inclusive tem previsão para mais chuva forte, como nós dissemos, em toda a região, em todo o estado de São Paulo, nos próximos dias, inclusive para a nossa cidade de Porangaba. Esperamos que as previsões errem, né? Porque tem hora que a gente quer que a previsão erre. Quando é para coisa ruim, a gente quer que erre. Quando é para coisa boa, aí a gente quer que acerte. Bom, gente, vamos agora já com as nossas notícias aqui de Porangaba, já com as informações de Porangaba, e hoje a gente tem muita coisa para destacar de Porangaba. Então vamos rapidinho aqui, porque prefeitos e vereadores resgataram um recurso de R$1 milhão para Porangaba. E esse recurso vai ser para a construção do Parque Urbano. R$1 milhão para a construção do Parque Urbano. O prefeito João Carlos Alves Barros e os vereadores Ademir Domingues e Jardelino Sampaio, Jardelino do Manacá, eles participaram de uma reunião, foi no dia 15, lá na Secretaria Estadual de Justiça. Essa reunião que foi agendada pelo deputado estadual Carlão Pignatari. A reunião no estado garantiu a recuperação de um convênio de R$1 milhão que estava travado na Secretaria de Justiça desde 2021. O recurso será utilizado para investimento em obras de infraestrutura no Parque Ecológico Colina Verde, que vai ser ali em volta da Lagoa, no Colina Verde. O deputado Carlão se colocou à disposição de Porangaba e reiterou o seu compromisso com o desenvolvimento na cidade de São Paulo, na cidade de Porangaba e também de todo o estado de São Paulo. Nas redes sociais, o prefeito João Carlos Alves Barros, do CAL, publicou o seguinte. Ele escreveu isso. No último dia 15, quarta-feira, participei de uma importante reunião na Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, onde recebi a excelente notícia de que em breve será liberado o processo de contratação da empresa responsável pela construção do tão aguardado Parque Urbano, no Colina Verde. É um investimento de mais de R$1 milhão, tem R$1 milhão do governo, mas também tem aí a contrapartida da prefeitura, que fique claro. R$1 milhão por parte do governo do estado, com contrapartida do município. Esse projeto foi desenvolvido por nossa administração em 2021, com o apoio do assessor parlamentar Emerson Mota, ex-deputado estadual Fernando Cury, dos atuais deputados estaduais Capitão Telhada e Carlão Pignatari, que é coordenador do FID, o Eunatan, e agora do Estado, que autorizará o seu início beneficiando Porangaba e mais 200 municípios paulistas. Vale lembrar que uma verba semelhante do FID, Fundo de Interesses Difusos, precisou ser devolvida em 2021. Então aqui a gente tem uma informação muito importante dessa seguinte verba. Vocês se lembram daquele parque que iam montar perto do cemitério municipal? Pois é, essa verba, que era do FID, foi devolvida em 2021 por erros que previa a construção de um parque ao lado do cemitério, mas apresentava inconsistências graves no projeto e nas planilhas orçamentárias. Em decorrência a isso, esse dinheiro foi devolvido. E agora a prefeitura reaveu essa quantia para a construção do parque lá no Colina Verde, lá no bairro Colina Verde, em volta da Lagoa. Então agora a gente espera que dê certo, né? A gente espera que saia e vamos aguardar se a execução da obra vai ficar realmente como planejado e tal, né? Enfim, fica aí uma boa notícia registrada para Porangaba, para aqueles que estavam esperando a construção deste parque urbano aqui no município. Bom, gente, já que estamos falando do bairro Colina Verde,
Nós recebemos de um morador lá do Colina Verde, ele não disse se a gente podia dar o nome dele ou não. E agora? Esqueci de perguntar também se poderia falar o nome dele. Mas enfim, eu não vou passar o nome dele, vou só ler a mensagem dele aqui e vou mostrar algumas fotos que ele nos enviou. Ele disse o seguinte, tá aí as imagens, algumas imagens que ele nos enviou, é lá da rua Henrique Pinto da Silva. Inclusive, rua bem próxima, é a última rua ali em cima, né? Que fica bem próxima ali aonde vai ser o parque, né? Fica alguns metros. Você passa ali o tanque, subiu ali a rua Henrique Pinto da Silva. Então ele diz o seguinte, eu sou morador do bairro Colina Verde, eu vim de São Paulo para cá há cerca de 4 anos e a minha rua tá um caco. Ele escreveu bem assim, é a rua Henrique Pinto da Silva. A prefeitura arrumou diversas ruas próximas, ficou muito bom essas outras ruas, ficaram muito boas essas outras ruas, mas a gente espera que este benefício de asfalto novo e novas guias sejam trazidas também para a nossa rua. Como funciona para você fazer uma matéria aqui, para ver se alguém faz algo para ajudar? Nós estamos abandonados aqui na rua Henrique Pinto da Silva. Bom, então está aí apresentada a reclamação do morador. Bom, pelo que eu vi, a prefeitura começou ali do início da Colina Verde e está subindo. Acho que vai chegar aí na rua Henrique Pinto da Silva. E precisa. Porque os moradores que moram nessa rua estão olhando as ruas vizinhas e estão com inveja. No bom sentido, claro, a inveja boa. Porque olham assim e falam, pô, aquela rua ali estava ruim, era rua de terra, estavam com guias ruins, algumas nem guias tinham. Né? A prefeitura foi lá, arrumou, está faltando a nossa. A gente quer esse benefício para a nossa rua. E a gente vê aí que realmente a rua Henrique Pinto da Silva está contrastando negativamente com as outras ruas, porque as outras estão recebendo benefícios, asfalto novo, guia nova, limpeza, mas a rua Henrique Pinto da Silva está ficando por último. E os moradores estão pedindo aí a inclusão mais rápida da rua Henrique Pinto da Silva no cronograma de obras da prefeitura. Tá bom? Então tá aí a reclamação do morador. Bom, gente, aconteceu aqui em Porangaba, né? Porangaba foi foi cenário de um julgamento, de um tribunal do júri. A gente vai colocar imagens aí, que nós já divulgamos também nas nossas redes sociais, onde este homem de 47 anos, acusado de dirigir embriagado um caminhão por 3 km na contramão na Castelo Branco, em Bofete, e causar um acidente com 5 mortes, foi condenado a 13 anos de prisão. Pena muito baixa, hein? 13 anos é muito pouco, porque com os benefícios que as leis dão, em 5 anos ele já vai estar de volta para casa. Mas as famílias não terão seus familiares daqui 5 anos de volta na casa, não. Infelizmente. Bom, mas a sentença foi proferida anteontem, dia 22, conforme nós adiantamos aqui em primeira mão. O júri popular foi realizado na comarca de Porangaba. Durante a audiência, o Edson Ferreira Franco, que é natural do estado do Espírito Santo, pediu desculpas às famílias das vítimas, mas mesmo assim ele foi condenado, e justamente condenado, com uma pena pequena, que se diga a verdade. A defesa do Edson informou que nem vai recorrer da sentença. É que foi tão branda, né, diante do que ele fez. O acidente foi dia 11 de novembro de 2023, no quilômetro 187 da Castelo Branco. Segundo o boletim de ocorrência, o Edson saiu do posto de combustíveis com o caminhão na contramão. Percorreu cerca de 3 quilômetros até colidir de frente com um carro que vinha de São Paulo. No veículo atingido estavam 5 pessoas. Laura Rafael Delarte, de 10 anos. Tainá Kellen da Silva Rafael, de 28 anos. A Neuza Paixão Fernandes da Silva, de 50 anos. E a Vitória Maura Rodrigues da Silva, de 23 anos, que morreram no local. No boletim de ocorrência, na época, dizem que o motorista foi o único que sobreviveu. Não.
Na realidade, quem estava conduzindo o veículo, segundo a família nos passou, era a Tainá Kellen, de 28 anos. Quem sobreviveu estava no banco do passageiro ao lado. Após o impacto, o caminhão pegou fogo e destroços ficaram espalhados na pista, como a gente vê nessas imagens aí. Duas motos que estavam vindo tombaram ao passar pelos destroços. O piloto de uma delas, o Marco Eduardo Leite, de 47 anos, sofreu ferimentos graves, morreu no dia seguinte lá no hospital da Unesp. A esposa dele estava na garupa, sofreu escoriações. Outra moto passou também, caiu, o condutor teve ferimentos leves. Agora o Edson Ferreira Franco, o caminhão dele pegou fogo, ele ficou lá no local, porque se não tivesse pego fogo, o caminhão talvez ele tivesse fugido. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou que ele estava com índice de álcool, com nível do álcool, 4 vezes superior ao permitido por lei. Então ele foi preso em flagrante no hospital, porque ele sofreu ferimentos, e no dia seguinte teve a prisão preventiva decretada. A acusação sustentou que Edson agiu com dolo eventual. Ele assumiu o risco de causar o acidente quando dirigiu embriagado. Ele foi condenado também por lesão corporal grave e condução de veículo sob efeito de álcool. E aí, você acha que 13 anos é muito? Porque com as leis aí, os benefícios, em 4 anos e meio, 5 anos, ele já começa, ele já recebe o direito do semiaberto, né? Gente, nossas leis... Enfim, já cansei de falar aqui que essas leis nossas são fraquíssimas. Quando são aplicadas, são fracas. Além de serem raramente aplicadas, quando são, ainda são fracas. Bom, o que mais a gente vai falar aqui, gente? Esse assunto eu quero deixar por último. Antes a gente precisa colocar até esqueci de colocar na pauta aqui, mas a gente precisa comentar desse assunto. Deixa eu colocar as imagens que nós registramos lá segunda-feira. Vamos ver as imagens aí que nós registramos segunda-feira na rodoviária de Porangaba. A gente já publicou aqui, mais de 7.000 pessoas assistiram, né? Ou seja, quase aí 80% da população assistiu, né? Da população da nossa cidade. Então aí, a situação da rodoviária na segunda-feira à tarde, nós encontramos assim, com esse telhado completamente cedido, né? Ele estava começando já a ceder. Na terça-feira de manhã, nós até recebemos algumas imagens na terça. O telhado de manhã, na terça-feira, já tinha cedido um pouco mais, porque um dos ônibus não conseguiu entrar, não estava dando mais altura, já estava quase pegando no teto do ônibus. Então ele cedeu mais, porque na segunda-feira não estava pegando. Então nós mostramos aí a situação, onde a gente vê a ferragem apodrecida, deteriorada, a gente vê que o telhado nitidamente cedeu. E depois que nós publicamos, na terça-feira de manhã, equipes da Prefeitura de Porangaba estiveram no local analisando a situação e eles improvisaram lá, depois que nós noticiamos, uma espécie de escora que não é escora. Eles montaram um andaime e em cima do andaime, como não deu altura, eles colocaram algumas madeiras, alguns calcinhos de madeira, um sobre o outro, pelo menos 4 ou 5 calcinhos de madeira, assim, estreitinho, um em cima do outro. Para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. A gente ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Para dar altura e para forçar a estrutura para cima para que ela não despenque. Fizeram um isolamento em volta, pequeno também. Enfim, no meu ponto de vista, é algo muito provisório. E eu rezo para que esse temporal que está previsto para os próximos dias, tem previsão de chuva forte, acompanhada de rajadas de vento, não chegue a Porangaba, porque se vier vento forte, essa escora que vocês fizeram aí, adaptada com o andaime, não vai segurar. Isso vai balançar
esses calcinhos de madeira estreito que vocês colocaram aí, ele vai cair se aquilo balançar. E se aquilo cair, vai dar um tranco e aí sim que vai desabar de tudo. Então, não está seguro. Me desculpe falar. Eu sei que vocês tentaram tomar uma providência de imediato. A gente até, a população agradece que vocês tenham tomado uma providência de imediato. Mas está, enfim, está muito provisório, muito provisório. Vamos aguardar o que a prefeitura vai fazer de agora por diante, porque essa estrutura metálica está toda apodrecida. Além da administração do senhor Benedito Machado ter utilizado, assim como foi a gestão dele, né, de 5ª categoria, ele utilizou um material de 5ª categoria numa das poucas obras que ele fez na cidade. Se é que, além dessa, ele fez alguma outra. Material de 5ª categoria, igual a gestão dele. Adorei, ó. Que beleza, ficou, ó, uma bosta. Do senhor Dito Machado. Porque muitas outras coberturas foram feitas na cidade com o mesmo material, com estrutura metálica, muito antes. E estão aí até hoje. Agora, é claro que somada ao material de 5ª, utilizada na obra, é claro que está somada também a falta de manutenção, porque nas imagens a gente vê que essa estrutura metálica, ela não foi pintada desde que foi colocada. Todo mundo pintou em volta da rodoviária, aquele barrado em volta da rodoviária, aquele barrado metálico. Uns pintaram de azul, outros de amarelo, outros de verde. Pintaram em volta o prédio da rodoviária ali, a estrutura metálica subindo, né? As externas pintaram, mas as internas, que deveriam ser pintadas, receber mão de Zarcão, o Zarcão evita ferrugem, depois o Zarcão uma pintura com tinta óleo ou com Prime, né, que o Prime é melhor ainda, que evita a ferrugem, mas não fizeram, aonde realmente importava não fizeram, só fizeram uma pintura realmente estética, mas não a de prevenção de danos à estrutura. Então é uma soma de erros, desde a gestão do senhor Benedito Machado Neto, que utilizou um material porcaria, que aí é material porcaria, porque várias outras estruturas metálicas que foram feitas antes aqui na nossa cidade estão inteirinhas. Então utilizou o material porcaria e depois dele quem veio administrando também esqueceu de fazer a devida manutenção. Todos eles, sem exceção. Tá? Agora vai ter que... Isso daí tem que desmontar tudo e fazer uma nova rodoviária, pelo menos uma nova cobertura aí, com material que preste, né? Então quem tem amizade com o senhor Benedito Machado Neto, pergunte para ele que material que ele utilizou lá para não repetir o mesmo erro, né? Quem tem amizade com ele, aproveite para tirar essa informação. Não é à toa que perdeu os direitos políticos dele, né? Por tanta cagada que fez na cidade. Agora, falando em cagada na cidade, bom, eu espero profundamente, e eu até acredito que a prefeitura tomará providências a respeito disso. Esse é um assunto que eu vou me estender aqui. É o seguinte, gente, a gente foi procurado por mensagem, por telefonema, por pessoas que vieram até nós, nos procuraram pessoalmente. E pelas contas aqui, pelo menos 14 pessoas, mas a gente sabe que tem mais, então pelo menos 15, é o mínimo aí, 15 estudantes universitários de Porangaba estão aí com noites de sono sendo perdidas porque estão sem condução do transporte universitário. Então, como é um assunto muito polêmico, a gente até pediu ajuda de uma advogada, a doutora Ana Mendes, aqui de Porangaba, para esclarecer dúvidas, para eu mais ou menos fiz a minha pesquisa e tal, mas para não falar bobagem, a gente vai atrás de quem entende sobre o direito também. Bom, é o seguinte, vamos explicar o caso. Mais de 15 estudantes universitários de Porangaba estão enfrentando dificuldades para acessar o transporte coletivo que deveria garantir o seu direito de frequentar instituições de ensino em cidades vizinhas. A situação é consequência direta de um decreto municipal de 2019
que limitou a quantidade de vagas contrariando o espírito da Lei Municipal 03/2013. E eu vou explicar por que contraria, já já. A lei original autoriza a prefeitura a custear até 100% do transporte para alunos universitários que comprovem frequência em cursos superiores. Contudo, o decreto 03 de 2019 estabeleceu limites específicos de vagas: 46 para Sorocaba, 32 para Itapetininga, via Tatuí, e 46 para Botucatu e São Manuel. Ou seja, um ônibus para Sorocaba, um para Itapetininga e outro para Botucatu. Essa regulamentação, ao invés de ampliar o acesso, restringiu o benefício e exclui diversos alunos, mesmo diante de uma demanda crescente. Especialistas em direito, e nós conversamos aí com a doutora Ana Mendes, ela nos apontou o seguinte: o princípio da legalidade. Primeiro deles, o decreto não pode criar restrições que não estão expressas na lei original. E a lei original, eu vou mostrar daqui a pouco, ela não prevê limite de vagas. Garante o custeio integral do transporte para todos os estudantes que preencham os requisitos. Outra coisa, o princípio da isonomia. A limitação de vagas gera tratamento desigual entre estudantes, uma vez que aqueles que não conseguem acesso ao transporte ficam em desvantagem, mesmo atendendo os critérios legais. Isso é pesado, hein, gente? O princípio da isonomia e a ilegalidade do decreto. Porque ele não está dentro da legalidade. Ele não pode criar e aumentar, ele não pode restringir ou aumentar direitos, ele só pode regulamentar direitos. Hierarquia das normas. Como o decreto é hierarquicamente inferior à lei, ele não pode contrariar ou restringir o que foi estabelecido por ela. A imposição de limite de vagas extrapola o poder regulamentar do executivo. Isso são coisas apontadas que nós pesquisamos e que a própria doutora Ana Mendes também nos apresentou a mesma plataforma de informação. O transporte universitário é essencial para estudantes que dependem desse serviço para frequentar instituições de ensino localizadas em cidades como Sorocaba, Botucatu e Itapetininga. Muitos jovens que foram excluídos devido ao limite de vagas enfrentam dificuldades para arcar com os custos de transporte por conta própria, comprometendo sua formação e suas expectativas para o futuro. E além do mais, não é só a questão financeira, não tem ônibus toda hora, indo e voltando para essas cidades. É a demanda de horário também. Esse é o depoimento de uma pessoa que nos procurou. Ó. Meu filho estuda em Sorocaba, e sem vaga no transporte, vamos gastar aí uma grande quantidade de dinheiro. Mas esse não é o problema. O problema é a falta de horário de ônibus. É uma injustiça, já que ele tem os mesmos direitos de outros alunos. Tá? Eu marquei o que o pai falou, o que o pai e a mãe falou. Além do gasto, que já tem o gasto da faculdade, e o pior, começou a estudar esse ano, nesse caso aqui eu vou dizer, começou a estudar esse ano lá em Sorocaba, a pessoa. Entrou esse ano na faculdade. Assim que passou no vestibular, a pessoa procurou o responsável pelo transporte universitário. Isso segundo o responsável pelo aluno. E ele teria dito o seguinte: não, tem vaga, tranquilo. Ele falou: não, porque vai demorar a sair a documentação, a matrícula, todos os documentos que vocês precisam, a faculdade vai demorar. Não, mas tem vaga, pode ficar tranquilo. Aí, a semana retrasada, final da semana retrasada, né? O aluno foi lá, fez a inscrição e pegou todos os documentos que a prefeitura exige para comprovar a matrícula e tal. Aí chegou lá, falou: não, agora não tem mais vaga, não. Ainda disse que tentou conversar lá, ainda disse que o responsável falou assim: você quer que faça o quê? Não tem mais vaga, vou levar no bagageiro? Disse que falou isso. Além de tudo, descarado, né, o rapaz, né?
E o pior, deixou 1 ano. 1 ano pago da faculdade. Como é que vai fazer com esse 1 ano pago? Se ele não puder ir para a faculdade. Porque não tem ônibus toda hora para Sorocaba. Outra coisa, exclusão gerada pelo decreto tem mobilizado estudantes e famílias em Porangaba. Movimentos começam a se organizar e vão buscar pressionar o poder público a revisar regulamentação com argumentos sólidos baseados na ilegalidade do decreto e na desigualdade causada por ele. Entre ações que vão estar em andamento, podem vir aí abaixo-assinados, reuniões com representantes da Câmara Municipal, consultas ao Ministério Público, e a advogada Ana Mendes se colocou à disposição desses pais. Estudantes e advogados estão avaliando essa possibilidade de contestar judicialmente o decreto. E esse caso levanta um debate sobre o compromisso da administração pública com a educação e a igualdade de oportunidades. A restrição imposta pelo decreto, além de questionável do ponto de vista legal, vai na contramão das promessas de campanha do atual prefeito, que garantiu transporte gratuito ou ampliado para estudantes, né? Enquanto esse impasse permanece, nós esperamos o desenrolar dessa situação e esperamos que da melhor maneira possível. Aqui a advogada a doutora Ana Mendes disse o seguinte: o acesso ao transporte é a forma de possibilitar qualificação não oferecida no município, que é a qualificação universitária, não tem aqui em Porangaba. De modo que possa também esses estudantes serem inseridos no mercado de trabalho, seja ele aqui em Porangaba ou nas cidades da região. A oferta do transporte escolar é serviço essencial que cabe ao município no seu papel de instituição pública, porque tal prestação de serviço, consequentemente, oferta dignidade, função social e acesso à educação. Se faz proporcional e acertada a concessão do transporte gratuito à medida que a cidade não depende de maiores despesas dessa categoria de serviço, para além dos meios de transporte na área rural de forma semanal. Portanto, a oferta do transporte não implica em desequilíbrio financeiro, tampouco infringe a legislação maior, que é a Constituição Federal e leis esparsas. Pelo contrário, a lei municipal de caráter limitado é que as infringe, disse a advogada Ana Mendes. Bom, deixa eu explicar de maneira mais clara e objetiva aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar primeiro a lei, não é o decreto. Primeiro vem a lei de 2003. Não vou colocar toda ela, vamos para o mais objetivo aqui. A lei, o que diz a lei aí a respeito do transporte de alunos, sobre a gratuidade do transporte de alunos para instituições educacionais em outras cidades para ensino universitário. Lei aí está aí, João Francisco São Pedro, foi ele que fez a lei, prefeito do município de Porangaba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a colaborar por meio de ajuda de custo com os estudantes universitários de nível superior residentes no município de Porangaba que comprovem a frequência mensal em curso superior ou em outra atividade. Parágrafo 1º. A ajuda de custo poderá ser de até 100% do valor despendido com o transporte. Parágrafo 2º. O valor da ajuda de custo será pago pela municipalidade diretamente à empresa contratada pela Prefeitura de Porangaba, mediante regular processo licitatório para realizar o transporte. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a aplicação dessa lei correrão por conta de verbas próprias constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei 03/2009, retroagindo seus efeitos a 1 de fevereiro de 2013. O que isso significa? Para explicar essa retroatividade. Ela permite que os efeitos da lei sejam aplicados a situações que ocorreram antes de sua publicação. Nesse caso, embora a lei seja publicada em 7 de fevereiro de 2013, por exemplo, ela terá validade desde 1º de fevereiro de 2013.
ok? Então essa é a retroatividade. Bom, essa é a lei. Vocês viram com a gente que na lei não diz nada sobre vagas. Não diz nada sobre quantos alunos. Não diz nada, você está vendo aí na tela, não tem nenhuma imposição sobre quantidade de vagas, sobre quantidade de veículos que farão a... Está dizendo que vai ser uma empresa que vai fazer. E que a prefeitura vai custear essa empresa para fazer o transporte. Então agora nós vamos mostrar aqui para você o decreto. Não vai dar para colocar todo o decreto também, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Vamos lá, rapidinho, com o decreto. Decreto 03/2019. O que diz o decreto? Vamos para a parte que nos interessa desse decreto. É justamente essa, que é a parte em que limita, a gente já falou aqui na matéria, está limitando o número de transportes. Mas fiquem atentos ao seguinte, no artigo 2º diz que a administração municipal disponibilizará, a depender da demanda de passageiros, e durante o período letivo, veículos para o transporte coletivo de passageiros para os municípios de Sorocaba, Itapetininga, Via Tatuí, Botucatu e São Manuel. Atentem que diz aqui que vai disponibilizar a depender da demanda. Se tiver demanda de passageiro, então, o próprio decreto já diz que a prefeitura tem que disponibilizar a vaga. Os veículos que trata o caput desse artigo terão as seguintes capacidades limite de vaga e poderão, a critério do chefe executivo, preste atenção, o artigo 2º diz que o município vai disponibilizar dependendo da demanda. E o parágrafo 1º diz que o chefe do executivo pode alterar o critério e alterar a qualquer momento. Mas aqui o critério utilizado é Sorocaba, 46 vagas, Itapetininga, Via Tatuí, 32, Botucatu, São Manuel, 46. Ou seja, um veículo para cada cidade. Atentem, esse é um decreto de 2019. É um decreto de 2019. E no próprio decreto diz que a prefeitura vai disponibilizar, a depender da demanda. E que o prefeito, o chefe do executivo, pode alterar a qualquer momento. Também tem isso. Além de que, no princípio legal, já que a prefeitura insiste em permanecer com esse decreto, porque a prefeitura pode fazer outro ampliando as vagas. Mas se ele vai insistir em permanecer com esse decreto, pode-se contestar na justiça o seguinte: o decreto não pode criar restrições que não estão expressas na lei original. Primeiro ponto. Segundo ponto, limitar vagas pode gerar tratamento desigual, como a gente já explicou. E outra coisa, o decreto é inferior a uma lei. Não pode se sobrepor a uma lei. Então, o que os estudantes podem fazer? Se reunir, solicitar a revisão do decreto e procurar a justiça para demonstrar a incompatibilidade com a lei original. E caso a revisão administrativa não seja possível, o decreto pode ser contestado judicialmente, porque ele está extrapolando os limites regulares. Então os alunos podem protocolar um requerimento na prefeitura solicitando... Seria bom que todos os alunos se reunissem, não sei como eles podem se mobilizar para fazer isso. Solicitar o aumento de número de vaga, porque o próprio decreto diz que o prefeito pode ampliar quando ele quiser, a depender da demanda. Aí vocês precisam, nesse protocolo, colocar lá a incompatibilidade do decreto com a lei original, o prejuízo à continuidade dos estudos dos alunos, àqueles que já pagaram mensalidade antecipada, o impacto social e econômico para as famílias afetadas, relacionar os alunos prejudicados, as matrículas nas instituições de ensino e protocolar isso junto à administração. Caso não dê certo, denuncia no Ministério Público. Procurem advogada, quem a gente deixou a par a respeito da situação foi a doutora Ana Mendes, a gente conversou com ela para ter um amparo legal, para poder falar aqui, para não falar besteira, né? Então a doutora Ana Mendes está a par agora da situação. Os alunos
os seus representantes podem apresentar denúncia no Ministério Público, né? Mostrando que limita direitos garantidos pela lei de 2003, que fere o princípio da isonomia, enfim, tudo que a gente já alegou aqui. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, outra coisa que a gente precisa mostrar aqui também, deixa eu voltar a tela para mim. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Ó, gente. Não sei se está dando para todos verem. Plano de governo de 2020. Plano de governo de 2024. Coloca aí na tela. Plano de governo de 2020. Está dizendo aí, ó. Tá bem aí na página educação, depois tem ensino médio e universitário. No plano de governo, manter transporte gratuito. Tá vendo aí? Esse é o de 2020. Agora coloco o de 2024 também. Não tem o número na página aqui, né? Tem bastante coisa. Então tá aqui também, do mesmo jeito, no mesmo formato. Parece até que copiaram e colaram, né? Manter o transporte gratuito, ensino médio e universitário. Tá bom? O problema é que essa informação não está só nesse papelzinho aqui, só nesse impresso. Essas informações estão registradas na Justiça Eleitoral também. Consta do plano de governo das eleições. Então, isso também pode gerar prejuízo legal, político, ao prefeito João Carlos Alves Barros e ao seu vice. A gente não quer nada disso. Porque, sabe por quê? Porque promessa de campanha e compromisso político. Caráter político. Um plano de governo é um documento público que apresenta as metas e compromissos do candidato. Ainda que não tenha força de lei, ele é uma promessa que deve nortear a gestão, pois reflete os compromissos. Cobrança pública. Os estudantes podem cobrar publicamente o compromisso da promessa, utilizando o plano de governo como base moral e ética. Podem fazer abaixo-assinado, divulgação nas redes sociais, reuniões. Agora, tem implicação jurídica? Tem sim. Propaganda eleitoral enganosa, artigo 37, Lei 9.504 de 97. Se o plano de governo prometeu algo como transporte gratuito ou ilimitado para estudantes universitários, e isso não foi total ou parcialmente cumprido, há um possível questionamento jurídico sobre a propaganda eleitoral enganosa. Os estudantes podem, inclusive, acionar o Ministério Público Eleitoral, relatando que houve uma quebra de compromisso com os eleitores. Prometo. Então, gente, só para não alongar muito, a gente espera, e eu creio, que a Prefeitura vai encontrar um caminho para isso. Eu creio que sim. A gente espera que o problema seja solucionado, a gente espera que todos os estudantes tenham direito a esse transporte gratuito, já que foi dado, já que foi prometido. Antigamente, na minha época de faculdade, cada um pagava 50% do transporte. Eu já sei, os vereadores já disseram que não vão votar um projeto de lei retrocedendo a lei para pagar metade ou para tirar o direito. Os vereadores não irão fazer isso. O impacto político sobre eles, já pensou? Ano passado aumentaram os próprios salários em 30%, e nesse ano vem e corta ou diminui o direito dos estudantes universitários. Vocês já pensaram? Os vereadores não vão fazer isso não. Lógico que não. Então a prefeitura vai ter que encontrar um jeito de ampliar esses direitos. Tem dinheiro para isso? Tem. Tem de onde cortar? Tem. Eu já digo de cara, carnaval, rodeio, festa, de cara. Corta daí. Compra mais um ônibus, contrata outra empresa. Enfim. A promessa foi feita. O decreto ele possibilita a ampliação das vagas para alunos. Está escrito lá, como a gente já mostrou. E se a prefeitura continuar querendo operar esse ano com o decreto de 2019, ele entra numa inconstitucionalidade, que é a restrição de direitos, que é perfeitamente contestável no direito público. Ok? É isso, gente. A gente fica na esperança de que tudo vá se solucionar. Eu creio que vá.
Eu espero que a prefeitura, e sei que a prefeitura tem expertise para encontrar a melhor e mais rápida solução, porque as aulas já irão começar. Bom final de semana para você, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.